Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero, nesse início de culto, convidar você a aquietar o seu coração, prostrar-se diante do Senhor, dar a sua vida como oferta agradável ao Senhor nesse momento. Dedique esse tempo para o louvor, para a glória, para a honra do nosso Deus. É muito bom poder estarmos juntos, ainda que alguns não tenham conseguido chegar ao templo, tenham preferido ficar em casa. Quero pedir que você curva a sua fronte agora e ore ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus incomode o coração dos irmãos e que realmente eles tenham prazer de estar na casa do Senhor, prazer de buscar a presença do Senhor, que não se permita a acomodação, mas que se submeta à vontade do Senhor e que de fato se esforce para estarmos juntos, adorando ao Senhor. Eu sei que alguns irmãos têm possibilidade de estar no templo, mas muitos que poderiam estar no templo preferem procurar outras coisas, se ocupar com outras coisas, senão com o Senhor. Então vamos orar nesse momento, pedir que o Espírito Santo de Deus incomode o coração da igreja, desperte o seu povo para uma vida comprometida com Ele. E você que acompanha através das redes sociais, coloque seu coração diante do Senhor, a fim de que você evite ficar passeando pelas redes sociais e se concentre em prestar o culto, não apenas assistir a um culto, mas prestar um culto ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Nós rogamos, ó Deus, por aqueles que estão impossibilitados e que nesse momento sentem-se incomodados pelo fato de querer estar aqui no templo e não podem. Mas rogamos também por aqueles que poderiam estar aqui e que preferiram se ocupar com outras coisas, colocaram outras coisas como prioridade nas suas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa incomodar o coração de cada um deles e que eles reconheçam da importância e da necessidade que temos de estarmos juntos, de buscarmos a Tua presença, de adorarmos e celebrarmos ao Teu nome. Ser, ó Deus, com cada irmão, ser com a nossa igreja. Traz, ó Deus, um despertamento espiritual para o Teu povo. Aviva, ó Deus, e anima o Teu povo, ó Pai. Protege as nossas vidas, ó Deus, das estratégias de Satanás. Guarda-nos, ó Deus, das mazelas dessa vida e nos ajuda, ó Deus, a confiar e depender sempre do Senhor. Recebe o culto que ora propomos prestar ao Senhor, que chegue diante da Tua graça como aroma suave e que realmente o Teu nome seja exaltado e que as nossas vidas sejam edificadas por meio da Tua palavra, da comunhão uns com os outros. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. E aí o Ministério do Louvor vai estar nos ajudando agora, nos conduzindo no momento de cânticos, de adoração, de celebração ao nosso Deus. Apocalipse no capítulo 4, versículo 11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Ainda o versículo 13, a parte B do capítulo 5 diz: Ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos celebrar ao Senhor, vamos dar glórias àquele que é digno de honra, glória, louvor, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Vamos celebrar ao Senhor nesse momento, na condução do Ministério de Louvor. Olá, queridos. Vamos celebrar o nosso Deus eterno, o Senhor grandioso sobre nossas vidas.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande, 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 tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. Grande, 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 Tu és grande, meu Senhor. Não há outro igual a ti. grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti, digno de glória. Aleluia. Aleluia. Convido os amados a ficarem de pé. Vamos louvar o nosso Deus que é bom. Vamos louvar ao Senhor com nossas vozes e acompanhar com palmas. Aleluia. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Aleluia, Jesus.
E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz que acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, dançarei porque tu és bom, cantarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, podem sentar. Aleluia. O Ministério Louvor ainda fica por aqui. Nós vamos cantar Trabalhadores. Nós estamos em plena campanha de missões locais. O nosso desafio é até a última cidade. Onde houver uma pessoa que não ouviu de Jesus, nós precisamos chegar lá. Esse é o nosso grande desafio, até a última cidade. A divisa está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e o versículo 20, quando Jesus disse: indo por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. E tendo eles partiram, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A ordem e o cumprimento da ordem. A ordem foi dada a nós e nós precisamos cumprir até a última cidade, até a última pessoa que ainda não ouviu de Jesus. Nós precisamos chegar lá. E eu queria que nós pudéssemos agora declarar que nós não somente seremos, mas nós somos a boca, os pés e as mãos do Senhor por onde andarmos. Não só se sairmos daqui para ir para o extremo sul do estado, mas por onde nós andarmos, nós vamos ser testemunhas de Jesus, nós vamos pregar o evangelho. Vamos então cantar Trabalhadores. É o hino oficial. Aleluia. Cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos.
abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos orar nesse momento e eu vou pedir à irmã Sirene, eu vou até lá levando o microfone, que esteja orando para que nós sejamos realmente boca, voz, pés, irmãos do Senhor, anunciando o reino de Deus e orando também pela oferta de missões locais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, para adorar-te na beleza da Tua santidade. E agora, Senhor, neste momento missionário, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Ó Senhor, venha nos abençoar para que possamos ser Tua boca, pregando o Teu Evangelho, que nossos pés possam nos levar por toda parte, proclamando as boas novas da salvação. Calça, Senhor, os nossos pés com o Evangelho da paz. Limpa, Senhor, nossos pés a cada dia. Limpa-nos dos nossos pecados, para que possamos apresentar o Teu Evangelho e as pessoas possam crer no Senhor Jesus, as pessoas possam ver através de nossas vidas, que nossas vidas foram transformadas por Ti, que nós somos Teu povo, e assim, Senhor, possam acreditar naquilo que nós pregamos. Abençoa a Tua igreja, para que esteja toda envolvida nesta campanha missionária, para que o Evangelho seja pregado em toda a cidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos continuar celebrando ao Senhor, ciente da nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas do Evangelho, anunciai. Esse é o nosso desafio. Tu, anunciador de boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas e diz: eis aqui está o vosso Deus. Isaías 40, versículo 9. Nós cantaremos agora 541 do HCC. Povo de Deus, cumpri o vosso encargo, cumpra o dever que vocês receberam de anunciar Jesus em todos os povos. Então vamos cantar, povo de Deus. 541.
Querido Deus e eterno Pai, continua movendo os nossos corações de compaixão por aqueles que estão perdidos. Dá-nos disposição, sabedoria e estratégia para cumprir o mandato do Senhor. Nos faz, ó Deus, nos submetermos à autoridade da Tua palavra. Que as circunstâncias, as dificuldades não sejam justificativas para que não cumpramos a ordem do Senhor. Nos dá, ó Deus, a graça de, na volta do Senhor Jesus, sermos achados fiéis por estarmos cumprindo o mandato do Senhor. Obrigado, ó Deus, por estar conosco. Continua agora falando aos nossos corações por meio da Tua palavra e dá-nos a disposição de aplicar os princípios da Tua palavra no nosso viver diário, de forma que vivamos uma vida digna do Senhor. É o que nós te pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Quero, nesse momento, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu quero ler os 14 primeiros versículos e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura desses primeiros 14 versículos aí na sua Bíblia. E faça isso já em atitude de oração, a fim de que o Espírito Santo já comece falando ao seu coração, prendendo a sua atenção naquilo que Ele deseja falar a nós nesse momento. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram do lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como viste subir. Então, voltando para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Nesses últimos tempos nós temos falado sobre a nossa responsabilidade enquanto povo batista no estado do Piauí, chegar até a última cidade enquanto crente, discípulo de Jesus,
chegar onde houver uma pessoa sem conhecer Jesus, levando o Evangelho, a Boa Nova, porque quem tem toda a autoridade nos deu essa ordem. Quando a gente olha para Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e é com essa autoridade do céu e da terra que eu digo a vocês, vão, ou que eu dou uma ordem a vocês, vão e prego o Evangelho a toda criatura. Então nós temos falado sobre isso. Nós estamos debaixo de uma ordem de alguém que tem toda a autoridade para irmos e falar de Jesus, para compartilhar o Evangelho, sobretudo aqueles que ainda não foram alcançados. Às vezes a gente tem investido tempo e repetido muitas vezes dentro do mesmo local, não que não se deve fazer isso, mas não pode se negligenciar aqueles que nunca ouviram. E aí é importante que nós acordemos e nos despertemos para dar uma oportunidade válida daqueles que nunca ouviram de crer em Jesus. E aí a responsabilidade e o tema que temos trabalhado nesses últimos tempos, até a última cidade, ou até a última pessoa que não ouviu de Jesus. E exige de nós um grande esforço, uma grande dedicação, e exige também de nós um preparo. E aí nesse contexto aqui, a gente percebe que Lucas, que é o autor do texto de Atos, Atos dos Apóstolos, é o doutor Lucas, o mesmo autor do Evangelho, e aí a gente consegue perceber que, na verdade, há uma certa continuidade, porque ele diz assim: olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, há uma ligação aqui entre o Evangelho, ele termina o Evangelho e dá continuidade a um outro livro, fazendo menção àquele anterior. E aí, aqui ele menciona um destinatário, que nós não sabemos exatamente quem ele é, e aí ele relata aqui a ascensão de Jesus a partir da perspectiva dos discípulos. Eles estão testemunhando a ascensão de Jesus quando ele foi assunto da terra ao céu. Este evento, na verdade, ele marca o fim do tempo em que Jesus esteve presente fisicamente com os seus seguidores, com os seus discípulos. Agora, eles precisavam aguardar a chegada ou o cumprimento da promessa, a promessa do Consolador. A ascensão de Jesus aos céus é um acontecimento, na verdade, histórico, e tem cunho teológico, tanto quanto a morte e ressurreição de Jesus, que falamos alguns dias atrás. E Lucas faz questão de registrar esse acontecimento da ascensão de Jesus em poucas, porém notáveis palavras. Na conclusão do seu evangelho, Lucas capítulo 24, o versículo 50, ele narra que Jesus levou os seus discípulos às proximidades de Betânia. E aqui em Atos, sobretudo no versículo 12, ele revela que o lugar da partida de Jesus foi o Monte das Oliveiras, ou Monte Olival. E aí fica fácil da gente perceber isso. Então Lucas termina ali, ele falando que Jesus tinha levado para as proximidades de Betânia, e aí Atos dá continuidade a esse mesmo relato, falando de que essa levada que Jesus fez com eles, ter retirado ali, ido para as proximidades de Betânia, para o monte. Esse monte é o Monte das Oliveiras, onde ele foi assunto aos céus. No Evangelho ele relata que, havendo levantado as mãos, Jesus abençoou, versículo 51, enquanto os abençoava, ele os deixou e foi elevado aos céus. Mas a narrativa de Lucas em Atos traz apenas as palavras: depois de Jesus ter dito estas coisas, ele foi elevado às alturas à vista deles, versículo 9, e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Significa que Jesus deixa este cenário terreno e entra na glória, a glória celestial. Falamos sobre isso domingo passado, quando Jesus de fato é assunto aos céus e ele está à destra de Deus, e de onde um dia ele virá e
há de julgar a todos os homens, todos haverão de se prostrar diante dele, porque agora ele reivindicou e ele retornou à sua postura, à sua condição de Senhor, de Rei, de soberano, de Deus. E me chama bastante a atenção aqui o versículo 10, quando diz: enquanto olhavas atentamente para o céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco. Aqui tem algo que me chama bastante atenção. A mensagem de Jesus para os discípulos foi: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, e vocês devem ir pregar o evangelho a toda criatura. Essa mensagem, essa é a ordem. Mas agora eles estão contemplando Jesus, e aí eu fico imaginando, eu gostaria de ter estado naquela cena. Algo muito marcante na história do ser humano. A gente já tem assistido algumas peças teatrais, algumas apresentações, e a Via Sacra e alguns lugares aí fazem muito bonito, e a ascensão de Jesus é uma das cenas mais marcantes. E eu fico imaginando aquele momento ali, que é um momento de glória para aqueles que estavam ali no monte, de ver Jesus voltando para casa. E tem algo muito importante por trás de toda essa cena, e o fato de, o versículo 10 diz que enquanto eles estavam contemplando, quando Jesus vai desaparecer por entre as nuvens, e eles ficam contemplando os céus, e aí anjos aparecem a eles e fala com eles, o versículo 11, varões galileus, por que vocês estão focados, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram ser levado ao céu, voltará do mesmo modo como vocês viram subir. E aqui é um puxão de orelha também nos discípulos. Eles tinham recebido uma ordem, e eles precisavam se dispor a cumprir essa ordem. Mas parece que às vezes nós somos distraídos por tantas coisas, e às vezes coisas boas, momentos importantes. Mas a gente não pode perder o foco principal. A expressão dos anjos, quando aparece ali, é para recolocar eles na condição de servos que se precisa se dispor a obedecer. Ei, acordem, porque esse milagre, essa maravilha que vocês viram acontecer em alguns instantes aqui, isso vai repetir-se, só que na volta dele. E enquanto ele não volta, vocês têm urgência, precisam ter urgência no cumprimento da ordem que ele deixou, porque assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Essa é a grande verdade. Mas ele deixou uma ordem para vocês cumprir antes que ele desça. E é essa a atenção que deve chamar a nós. Nós precisamos atentar para essa palavra dos anjos quando se dirigem aos apóstolos ali. Ei, por que vocês estão com os olhos fitos no céu? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai descer. E aí, com essas palavras, na verdade, os anjos estão com a intenção de despertar eles para a responsabilidade, para a urgência da mensagem que eles ficaram de cumprir, ou da missão que eles ficaram de cumprir. Às vezes, nós nos contentamos, e aí falei sobre isso domingo passado, porque às vezes nós gostamos, e não é errado querer estar na igreja, e é importante estar no templo. Algumas pessoas acham que isso, a vida cristã se resume a isso, a função da igreja, e alguns acham que ser igreja, e participar da igreja, é estar somente participando das atividades litúrgicas no templo. Isso é importante e é necessário para o nosso crescimento espiritual, mas isso não é ser igreja. Ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulo. É cumprir a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho. É ir e pregar, é isso que é a igreja. Nós falamos sobre isso domingo passado. Então, na verdade, os anjos estão tentando despertar os apóstolos de que eles tinham uma grande missão e que essa missão era urgente. Eles não podiam desperdiçar tempo contemplando as maravilhas do céu. Talvez também eles estavam, e esse é um momento, porque vamos nos colocar no lugar dele, e aí eu tento me colocar no lugar dos apóstolos. Foram 3 anos
convivendo com Jesus, deixaram tudo para trás. E aí, de repente, eles veem Jesus indo-se. Quando alguém passa alguns dias com a gente, quando já chega o dia de ir embora, a gente fica como? Saltitando de alegria? Fica triste. Então, possivelmente, os anjos também tinham esse propósito de despertar ele. Por que vocês ficam tristes? Do jeito que vocês viram subir, ele vai descer. E aí, faz eles lembrar do que Jesus disse: eu voltarei para levar vocês para estar junto comigo, porque isso me dá prazer. Então, se alegrem, não fiquem tristes. Possivelmente também tinha esse propósito de abafar a tristeza que por certo estava no coração de alguns deles. Assegurando aos discípulos, aos apóstolos, de que, do mesmo fato da forma como Jesus subiu, ele vai voltar. E eles tinham que cumprir a tarefa que eles foram incumbidos. Então a gente vê aqui a garantia da volta de Jesus. E aí os anjos colocam em equilíbrio a ascensão de Jesus e a sua volta. Assim como subiu, assim voltará. Jesus retornará fisicamente, do mesmo corpo, só que glorificado como subiu aos céus. A ascensão de Cristo deve nos estimular à ação. Por que ficais aí olhando para o céu? Ou seja, lembrem que vocês têm uma missão. Não perca tempo. A urgência. Hoje nós temos a presença de Jesus através do Espírito Santo. E precisamos fazer o trabalho que o Senhor nos ordenou. Viver o Evangelho na prática. A ascensão de Cristo deve nos estimular a aguardar a sua vinda gloriosa em santificação. É isso que ele diz. Assim como vocês viram subir, ele haverá de voltar. Jesus vai voltar. E porque ele vai voltar, nós precisamos lembrar de que temos uma tarefa e quando ele voltar nós vamos prestar contas. Então temos que nos despertar para o cumprimento dessa missão. Às vezes a gente fala de que Jesus vai voltar, mas a gente vive como se ele não fosse voltar. Porque quando eu olho e eu tremo, quando eu leio aquele texto de Mateus capítulo 28, versículo 16 até o 20. Porque ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu digo a vocês, vão e façam discípulos. Primeiro ele evoca a sua autoridade. E aí às vezes a gente vive como se der para fazer, faz. Mas não é. Toda autoridade me foi dada. E é nessa autoridade que eu mando a vocês. Vão e façam discípulos. E aí a pergunta é: estamos obedecendo? Temos ciência dessa ordem? Estamos obedecendo o que de fato ele mandou que fizéssemos? Estamos cientes de que ele foi e que vai voltar em breve? Por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo modo como viram subir, ele vai voltar. Porque Jesus vai voltar, precisamos viver de maneira agradável a Ele e focado na ordem dEle. A Bíblia sempre fala a respeito do retorno glorioso do Senhor. E todas as vezes, se você observar, se quiser fazer esse teste, faça. Procurar ler todos os textos que falam da vinda de Jesus. Quase na sua totalidade, todos os textos estão dentro de um contexto que ele estimula nós a orarmos e a vigiar. Todas as vezes que faz referência
à volta de Jesus, de que Jesus vai voltar, há um estímulo ao exercício da oração. Há um exercício da vigilância e da oração. Se você quiser, faça você fazer isso. Pesquise lá, volta de Jesus. E aí leia todos os textos. Dentro do contexto está lá estimulando a prática da vigilância e da oração. E foi assim que Jesus disse. E é assim que deve ser. Não podemos assimilar um estilo de vida mundana, materialista, hedonista ou egoísta, e tantoístas que existem por aí, que às vezes nós absorvemos. Nós precisamos focar na missão, e para o cumprimento dessa missão nós precisamos atentar para o estilo de vida que estamos tendo. A ascensão de Cristo deve nos estimular a confiar no seu governo soberano. O fato de agora Jesus estar assentado à destra de Deus, falamos sobre isso no domingo passado. Ele agora tem poder para julgar. E isso marca a sua realeza e entronização. E sobre o trono, Jesus governa todo mundo. Mesmo que o mundo não esteja disposto a reconhecer a soberania de Cristo. Mas os discípulos de Jesus precisam se submeter à sua autoridade. Por isso, ainda pouco atrás, quando orava, mencionei sobre a necessidade de nós estarmos debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não só das bênçãos, das promessas contidas na palavra, mas sobretudo das ordens contidas nessa palavra. Devemos confiar no Senhor, mas devemos também nos submeter à sua autoridade. E aí, a pergunta que fica para nossa reflexão é: será que nós temos vivido de acordo com as implicações da ascensão de Jesus? O meu desejo, o desejo de fato do meu coração e a minha oração, é de que cada um de nós possamos nos submeter à vontade de Deus, vivendo uma vida cristã com ações, santificação e confiança, ou com ações de santificação que demonstram a nossa confiança no Senhor. Pois um dia o Senhor colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e todos nós vamos prestar contas da nossa vida diante dele. Queria que nós observássemos algumas verdades ainda contidas nesse texto, lembrando de que esse momento aqui da ascensão de Jesus traz lições importantes para os apóstolos naquele momento, mas sobretudo para nós hoje. Mas aí nós percebemos que logo depois que isso acontece, então o que da ascensão de Jesus, deles serem chamados a atenção, o que acontece com ele? Eles voltam para Jerusalém, adentram ao cenáculo, e lá eles estão a portas fechadas. Por quê? Primeiro, porque eles estavam com medo. Jesus já não estava mais com eles. A gente precisa lembrar que isso está dentro daquele contexto ali das festividades de Jerusalém. 40 dias depois de Jesus ter sido morto. Não dá para ter esquecido tudo isso. E as informações de que alguns estavam dizendo que os apóstolos de Jesus, para negar a ressurreição de Jesus, haviam roubado o corpo de Jesus. Então havia uma situação difícil. Se mataram a Jesus e agora negam a ressurreição de Jesus, poderá matar a eles também. E eles estão trancados. Os discípulos estavam em crise, eles tinham recebido uma ordem, uma missão, mas eles nem sabiam como começar. Até parece que isso representa, de fato, representa muito a nossa... Às vezes nós sabemos que temos uma responsabilidade,
A palavra de Deus nos mostra, mas a gente às vezes fica cheio de tensão, sem saber como fazer, o que fazer. Nós sabemos que temos que pregar o Evangelho, nós sabemos que temos que anunciar Jesus em todo o mundo, mas às vezes somos apanhados pelo medo, às vezes a covardia. A gente ora e a gente diz, não, quando eu tiver uma oportunidade eu vou falar. Não sei se você já passou por essa experiência. Tem alguém por quem eu estou orando para Deus me dar uma oportunidade. Aí de repente Deus me dá aquela oportunidade, a pessoa trouxe um assunto que dava certinho para mim, mas eu fiquei com medo e recuei, não falei. E aí depois eu disse, Deus, mas na próxima vez, e aí acontece de novo, e eu recuo novamente. Covardia, medo, ou às vezes autoconfiança. E a autoconfiança me leva ao fracasso. E aí, os discípulos estão vivendo esse contexto. Eu tento compreender o contexto em que eles estão trancados naquele cenáculo. O texto vai mostrar de que eles voltaram, versículo 12 e 13. No versículo 13 ele diz que eles subiram para o cenáculo, onde se reuniram com Pedro, Tiago, João, André, Filipe, então todos eles ali, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus também estão reunidos. E eles estavam trancados. E eles tinham uma ordem para cumprir. Só que, quando nós olhamos Jesus dando essa ordem para eles, de pregar o Evangelho, tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui. É que Jesus disse, olha, vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E aí depois vocês devem ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eles não deveriam se ausentar da cidade, em hipótese alguma, para que a promessa de Deus fosse cumprida. O que nós podemos perceber é que não dá para fazer a obra do Senhor sem o Senhor da obra. Não dá para fazer o serviço de Deus, a ordem que Deus nos dá, sem o auxílio dEle, sem a presença dEle. E o Espírito Santo ainda não havia descido, e nós vimos que Jesus havia sido assunto aos céus. Então eles precisavam esperar, uma ordem foi dada e eles precisavam esperar. Quando nós olhamos aí, o versículo 5, ele diz, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia, portanto, esperem, serem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E aí, os versículos 6, 7 e 8, ele fala sobre o poder do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. No versículo 6 nós vemos que havia alguns discípulos perguntando a Jesus se ele restauraria a ordem política de Israel. Ainda não estavam com as ideias bem focadas, cogitando a possibilidade de uma independência através da descendência de Davi. Mas Jesus então responde a eles que não competia a eles entender essa questão dos tempos, das épocas determinadas para e por Deus. Porém, os discípulos tinham uma missão. E agora era chegada a hora do cumprimento dessa missão. Às vezes a gente fica preocupado, como é que vai ser? E aí eu vou tentar trazer essa preocupação deles aqui, porque eles sabiam de que Jesus, o Messias, ele viria para restabelecer o trono de Davi.
Só que eles tinham uma visão diferente do que de fato era o projeto de Deus. E Deus não reinaria só em Israel. Deus precisaria e Ele reinaria em todo o mundo. E aí, os discípulos eram responsáveis para que de fato isso acontecesse, porque o reino, o trono de Deus não mais seria em Jerusalém, mas seria no coração de cada homem e mulher que ouvisse o Evangelho de Jesus. Por isso a ordem e a urgência no cumprimento dessa mensagem, ou dessa ordem. Mas eles estão preocupados, como é que vai ser isso? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar o trono de Israel? Às vezes nós estamos preocupados com coisas que não somos nós que vamos resolver. Quando falo sobre o desafio de alcançar mais uma cidade, de alcançar mais pessoas, nós estamos preocupados sobre como nós vamos fazer isso. Quando na verdade Jesus já disse como que se faz isso. Os pormenores deixa com Ele. Ah, mas e a gente vai conseguir um obreiro para mandar para lá? Aí nós vamos ter dinheiro para construir o templo, onde a gente vai conseguir? A gente está preocupado com essas coisas, quando a ordem dada a nós foi, vão e preguem o Evangelho. Jesus está chamando a atenção dos discípulos, na verdade, para que eles atentem para isso. Eles estão preocupados com coisas que não competem a eles. E aí Jesus diz, olha, quanto à questão de conhecer o tempo e as épocas, o Pai reservou pela sua exclusividade ou pela sua exclusiva autoridade. Deixem de ficar se preocupando com aquilo que é Deus quem vai resolver. É a exclusividade dele. Façam aquilo que vocês receberam a ordem para fazer. E a ordem que vocês receberam e que devem cumprir é de que vocês devem ir e pregar o Evangelho por todo o mundo. E aí ele diz no versículo, por isso que ele chama a atenção no versículo 8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles estavam preocupados em saber se era o tempo de Jesus restabelecer o trono de Israel, restaurar o reino de Israel. E Jesus está dizendo, é o reino de todo o mundo. Aquilo que foi pedido lá no Éden, o coração do homem. Mas isso vocês vão fazer através do ouvir ou do mover do Espírito Santo na vida de vocês. E vocês serão batizados com o Espírito Santo, versículo 7. Serão revestidos do poder do Espírito Santo. Não muitos dias depois daqui. E aí nós sabemos que isso aconteceu no dia do Pentecostes. Para que eles testemunhassem onde quer que andassem de Jesus. E podemos concluir algumas verdades aqui a respeito da vinda do Espírito Santo. Primeiro, sem o Espírito Santo, não há poder de Jesus para cumprir a missão. Sem o Espírito Santo, a pregação do Evangelho se torna ineficaz. E é claro, não há conversão, pois é Ele quem convence o coração. Por mais que nós venhamos nos munir de estratégias, de técnicas, de evangelismo, se nós não nos colocarmos na dependência do Espírito Santo, nós não conseguiremos cumprir a missão que nos foi dada, nem tampouco alcançaremos os resultados necessários. Nós precisamos depender exclusivamente do Espírito Santo. Não estou dizendo com isso que deve-se negligenciar as técnicas e os métodos, não. Mas eles são apenas meio, pelos quais nós devemos cumprir a nossa missão. Mas nós não podemos esquecer, e aí o grande problema da missão da igreja no cumprimento da sua missão é quando a igreja negligencia a vida de oração. Por isso que Jesus disse que eles tinham que ficar em Jerusalém e orar e vigiar até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aí sim eles poderiam ir e pregar. Era necessário um grande avanço da obra. Porém, eles não tinham como fazer isso se eles não se submetessem ao Espírito Santo.
nós precisamos aprender de que não podemos cair na tentação de querer fazer a obra de Deus sem Deus. Nós precisamos primeiro sermos cheios de Deus, porque aí sim nós conseguiremos cumprir a ordem e cumprir a missão, fazer a obra de Deus. O derramamento do Espírito Santo, naquele contexto ali, foi resultado de uma espera, e de uma espera obediente. Olha o que diz o versículo 14. Todos estavam perseverantes, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos do poder. Se nós olharmos e aí é importante o estudo do livro de Atos, junto com o Evangelho de Lucas. No capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele deixa bem claro de que eles precisavam ficar ali, permanecer na cidade, até que fossem revestidos do poder. E aí vamos pensar, vamos lembrar do contexto da história. Em Jerusalém foi o local onde Jesus foi preso, morto. Então seria o último lugar que eles poderiam pensar em ficar. Mas é exatamente ali que Jesus disse que eles tinham que permanecer. Jerusalém, o palco da queda e do fracasso de todos eles. Lembra que foi lá que todos abandonaram Jesus? Mesmo aquele que não abandonou, que seguiu, ainda que de longe, mas negou feio. É nesse contexto, no contexto do fracasso da vida deles, é nesse cenário. E aí lembra que, alguns dias atrás, eu pregando sobre Pedro aqui, e eu usei esse termo, de que no mesmo cenário da queda, Jesus cria o mesmo cenário para a sua restauração. Acredito que os irmãos lembrem, quando eu falei sobre Jesus criou o mesmo cenário para tratar de restaurar não somente a vida, mas também o ministério de Pedro. Então é no mesmo cenário do fracasso que Jesus quer de fato restaurar o poder dos seus discípulos. Seria mais fácil sair do que ficar. Seria mais fácil fugir, voltar cada qual para a sua cidade, para a sua vida. O nosso contexto hoje, a igreja do século 21, é mais fácil para a igreja do século 21 ser uma igreja ativista do que uma igreja que se rende aos pés do Senhor, que se dedica a uma vida de oração para esperar o mover do Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo, para cumprir a missão. O que nós mais conseguimos ver, e as igrejas que mais atraem gente, são as igrejas cheias de atividades. Uma igreja que se dedica a vigílias de oração, a jornada de oração não atrai gente. Parece que nós confiamos mais na nossa força, no nosso poder, nas nossas estratégias do que na ação, no mover do Espírito Santo. Mas o que Jesus disse para os discípulos foi: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos, até que vocês sejam cheios do poder do Espírito Santo. E isso eles fizeram, e aí a gente percebe que foi exatamente isso que eles fizeram, quando eles tiveram a sua vida reconduzida, reorganizada as ideias, porque naquele momento da ascensão eles estavam contemplando os céus. Mas aí os anjos aparecem a ele e reorganizam as ideias dele, e eles voltam para Jerusalém, se trancam naquela casa e se dedicam. E há uma perseverança e unidade na oração.
Lucas capítulo 24, versículo 49, quero voltar a esse versículo. E eu queria que você lesse aqui, o Marcos vai estar. Dá para ler agora? Vamos lá? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Permaneçam aí, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração. O que nós podemos perceber aí, sobretudo olhando também o que ele disse no versículo 5, que ele fala sobre o batismo do Espírito Santo. Ele diz: João batizou vocês com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muitos dias depois daqui, e ainda o versículo 8, que ele diz: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas vocês devem permanecer aí na cidade. O batismo com o Espírito Santo deu-se no Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para estar para sempre com a igreja. Agora todos nós que cremos em Cristo Jesus, somos batizados pelo Espírito Santo, no corpo de Cristo. E com o batismo do Espírito Santo também vem o revestimento do poder. Devemos igualmente esperar uma vida de poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E aí esse relacionamento. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. E é esse reino que precisa ser compartilhado. E ali, quando a igreja estava reunida, o povo de Deus reunido, Deus fez manifestar o seu poder, a sua graça, o seu Espírito Santo de forma sobrenatural sobre eles. E lhes deu autoridade. Mas poder para quê? Primeiro, poder para sacudir o jugo do mundo. Poder para morrer para si mesmo, para suas vontades, poder para perdoar, poder para ir além das fronteiras, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, poder para pregar o Evangelho. E aí nós precisamos lembrar quem eram aqueles homens, quem eram os apóstolos de Jesus, homens leigos, homens simples. Quem está registrando aqui é um doutor Lucas. Mas ele está falando de homens comuns. Eles precisavam do poder para poder pregar. E aí quando nós olhamos logo depois da descida do Espírito Santo no capítulo 2, na sequência, no mesmo capítulo, a partir do versículo 14, do capítulo 2, nós vemos Pedro fazendo um longo e profundo discurso, com toda a autoridade que não era dele, mas era do Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos aí que é impossível o cumprimento da missão que nos foi dada, porque ela é alta demais, sem a capacitação do Espírito Santo. Não há como termos sucesso, vitória, sem antes dedicarmos tempo, e é isso que Jesus está dizendo, quando em Lucas 24, 49, ele diz: vocês precisam ficar até que vocês sejam revestidos. Não era ficar fazendo qualquer coisa, era ficar buscando, orando, porque foi exatamente isso que eles fizeram. Todos perseveravam unânimes em oração, buscando a presença e a resposta de Deus para as suas vidas.
E aí nós olhamos aí no versículo 14, que diz que a igreja, que o povo de Deus ali estava reunido, e eles perseveravam na oração, e eram unânimes. Um só pensamento, um só propósito. E mesmo que as preocupações pudessem vir à tona, eles perseveravam unânimes em oração. Porque eles sabiam que a obra que eles tinham para realizar era grande demais, estava além da capacidade deles. Eu penso que quando nós negligenciamos a oração, nós realmente desconsideramos a missão, ou achamos que a missão que nos foi dada é coisa fácil. Eu posso fazer. Mas os discípulos sabiam que a obra que eles tinham recebido para fazer era grande demais. Por isso eles se dedicam, unidos em oração. A busca pelo mover do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, para pregar, para testemunhar, para lançar fora o jugo do mundo, para perdoar, para ir além das fronteiras. Primeiro, era necessário que houvesse unanimidade na oração. Todos. Todos. Não alguns. Não o ministério de oração da igreja. Todos. Não o ciclo de oração da igreja. Todos. Porque a tarefa é de todos, e todos precisam perseverar na oração para que possam ser revestidos do poder. Quando Jesus faz a promessa da derramada ou da descida do Espírito Santo, não há dúvida de que eles precisavam para o cumprimento da missão, e não há dúvida de que eles acreditaram na promessa de Jesus. E eles não colocaram isso como segundo plano. Eles não deixaram para depois. Todos os 120 estavam juntos. Eles se reuniram naquele cenáculo e se dedicaram à oração. E o texto diz que eles eram unânimes. Unanimidade. Uma só alma. Um só propósito. Buscando o poder do alto. O que está faltando na igreja hoje para o cumprimento da sua missão é unanimidade no propósito. Ter um só propósito. Nós só ainda não alcançamos o nosso povo porque falta unanimidade da igreja, falta unidade na igreja, unidade de propósito, ter uma só alma, um só propósito. Todos nós sabemos, a igreja de Jesus Cristo toda sabe que essa é a missão dela. Mas a questão é que não há unidade na busca do poder para o cumprimento da missão. E às vezes até se faz algumas campanhas de oração. No início desse ano, na verdade no início ali da pandemia, nós estávamos com uma campanha, uma jornada de oração, Jesus transforma a minha família. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas será quantos de vocês continuaram com aquele mesmo horário, com aquela mesma intensidade que a gente começou há 8 meses atrás? Um dos outros grandes problemas, depois da falta de unidade ou unanimidade, é a falta de perseverança. E o texto diz que eles perseveravam. Perseverança na oração. Geralmente nós temos ânimos para começar as coisas. Vamos fazer uma campanha de oração. Os homens já fizeram isso, as mulheres já fizeram, os jovens já fizeram aqui na igreja. E aí, quando é para começar aquela jornada,
30 dias de oração. Aí a gente tem um grupo bem grande. Aí no meio do caminho vai ficando um monte. Feliz se ao término dos 30 dias, pelo menos o líder estiver ainda com 1 ou 2. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência e pode concordar comigo. Mas a falta de perseverança é algo crítico. A gente tem o ânimo para começar até. Mas não temos fibra para continuar. É fácil ter entusiasmo quando as circunstâncias são favoráveis. E aí eu lembro que no início da pandemia nós tínhamos 3 vigílias de oração e a gente trabalhou com isso e eu estava lá, você escolhia um dos horários para você participar da vigília. E aí começaram a surgir problemas, porque quando as circunstâncias estão favoráveis é fácil a gente manter o entusiasmo. Aí começou a ter problema com um e com outro, aí pedia para trocar de horário, eu deixei de divulgar, porque eu já estava cansado de mudar a gente de horário. E às vezes conversava com ele, pastor, hoje não deu não, mas amanhã estou lá. Eu falei, Jesus, eu não vou mais fazer esse povo pecar não, porque eles vão ter, se eu começar a perguntar, eles vão mentir para mim, então deixa quieto. Mas a perseverança é algo necessário. É fácil continuar entusiasmado quando as circunstâncias são favoráveis, mas quando elas parecem contrárias, aí a gente perde o entusiasmo. Mas Deus busca em nós persistência. Charles Spurgeon, quando pregou, baseado nesse versículo 14 aqui de Atos 1, ele disse o seguinte: como esperar o Pentecostes se ainda não fomos, se nem ainda fomos despertados para orar? Como esperar ser revestidos do poder do Espírito Santo se nós ainda não nos despertamos para orar? Primeiro vem a igreja toda, unânime, perseverante em oração. Só depois é que a gente vê o Pentecostes. Primeiro a igreja estava toda unida e perseverante na oração. Nós poderíamos olhar alguns exemplos de homens, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que foram movidos e foram usados pelo poder do Espírito Santo. Lembra de Elias? O texto diz que Elias orou 7 vezes. E a chuva desceu, porque Elias subiu e não desistiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E aí a chuva desce. Nós precisamos ser despertados para perseverar na oração. Aqui nesse contexto, os discípulos oraram por 10 dias consecutivos. E eu creio que eles poderiam ter orado 1 ano até. Porque a palavra de Jesus fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Então, eles ficaram e por 10 dias perseveraram unânimes ali no cenáculo, orando, até que foram revestidos. Havia naqueles irmãos unanimidade na oração, perseverança na oração e também concordância na oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Havia um só coração, uma só alma, um só clamor, uma só direção, pouca concorrência. Todos estavam focados, dedicavam tempo a essa oração, a esse desejo. Mas o problema hoje é que cada um de nós temos as nossas prioridades. A gente fala sobre
a necessidade de alcançar, e essa é a missão urgente, mas a gente coloca tantas outras coisas como prioridade na nossa vida. Eu sei que que o nosso povo precisa ser alcançado, mas eu preciso passar no vestibular, o Enem daqui a pouco, próximo ano tem Enem de novo. Eu preciso que a faculdade volte, eu preciso começar meu curso, né? O João Marco está aí, alguns outros esperando. Eu preciso terminar o meu curso, o Nicolas está aí, já era para ter terminado, já está casado, ele só ia casar depois que terminasse, mas não deu. Não estava tão apressado para casar, mas já era tempo. Então casou e está aí. A Sara também, né, Sara? Eu preciso terminar minha faculdade. Só que eu preciso entender que existe algo que é mais urgente do que tudo isso. E será se isso de fato é prioridade nas nossas orações? Será se nós somos unânimes como igreja e entendemos de que a pregação do Evangelho deve ser prioridade na vida da igreja? Será se é essa a oração prioritária da igreja? Ou a gente só lembra dela quando a gente está em campanha de missões? E aí uma das nossas coordenadoras, ela disse que campanha missionária na igreja não tem começo nem fim. Quem tem começo e fim é ano. Mas a campanha missionária, ela deve ser constante na igreja. E de fato deve ser assim, para ver se a gente continua desperto e consciente sempre. Havia concordância entre os discípulos sobre a prioridade, a missão prioritária. Hoje, o que a gente consegue perceber é que existe muito ajuntamento, mas pouca comunhão. Há muita oração até, mas pouca concordância nessas orações. Há muita coreografia nas igrejas, mas pouco quebrantamento. Muitos movimentos, mas pouca adoração. Muita agitação, pouco louvor. Louvor que chegue ao trono. Pouca unção do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que se 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa, isso será-lhe concedido. Será por que nós ainda não temos experimentado o mover do Espírito Santo, o poder sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Jesus disse: 2 concordarem a respeito de qualquer coisa, isso lhe será concedido. Será se não é falta de concordância da nossa parte? Nós encontramos ali 120 pessoas unidas em oração, tendo um só propósito, uma só mente, um só coração, e eles são revestidos do poder. São mencionados aqui no versículo 14 apenas algumas pessoas. Mas o início do texto diz que todos perseveravam. Todos perseveravam com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos. Nós precisamos ser unânimes na oração. Nós precisamos ser perseverantes na oração. Precisa haver concordância da nossa parte. E uma outra coisa que é importante é que nós atentemos, é que não depende da quantidade de pessoas, mas da unidade dessas pessoas. Do amor, da sinceridade de coração, da disposição para assumir o compromisso com a causa de Cristo. Tem se falado muito nesses últimos anos sobre a multiplicação. O livro de Atos é o retrato, e é em cima do livro de Atos que tem se trabalhado o projeto de igreja multiplicadora, a visão de igreja multiplicadora.
E a gente vê ali 120 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, uma cidade toda, uma região toda se entregando, se rendendo aos pés de Jesus. O livro de Atos é fantástico, ele mostra números. Mas começou com um grupo que se dispôs a investir tempo em oração, na busca pelo poder do Espírito Santo. Porque havia disposição neles de obedecer a ordem de Jesus e sabiam que não tinham capacidade para isso e eles precisavam de Jesus. Se nesta igreja houver um grupo que se una no propósito de cumprimento da missão, não importa o tamanho desse grupo, e que se dediquem à oração, que perseveram na oração, que são unânimes na oração, não uma oração dividida, nós faremos proezas. Ou melhor, Deus fará através de nós. Mas é preciso que haja quem de fato confie e procure depender do Senhor. O desafio está lançado. A ordem de Jesus foi bem expressa. Continua sendo a mesma. Toda autoridade me foi dada e eu digo a vocês que devem ir. Mas primeiro vocês precisam ser revestidos do poder. Precisam ser cheios. Nós somos pessoas habitadas pelo Espírito Santo, mas precisamos ser pessoas controladas, conduzidas, cheias do Espírito Santo. Porque sem isso, nós não conseguiremos cumprir a missão. Eu quero convidar você a entoar comigo 451 do cantor cristão. Os que confiam no Senhor, ceifeiros da seara santa, sois pouco e débeis sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois. Os que confiam no Senhor obterão vigor, força nova, subirão com asas como águias, subirão às alturas.
Somos ceifeiros do Senhor. A seara está branca, pronta para a ceifa. Ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande obreiros para a sua seara. Há necessidade de nós como igreja nos unirmos, nos dedicarmos à oração, sermos unânimes na consciência da nossa maior responsabilidade: fazer Jesus conhecido, levar o Evangelho de Cristo. Fazemos isso quando nos dedicamos à oração, quando somos perseverantes na oração. A obra do Senhor só é possível ser realizada quando houver uma vida dedicada, revestida, cheia do poder do Espírito Santo, para que possamos nos entregar por completo. Os povos estão morrendo sem Jesus. O nosso povo, o povo sertanejo, precisa conhecer de Jesus. Nós temos um desafio de plantarmos uma nova igreja nesse estado, alcançar uma das cidades não alcançadas. Nosso alvo é muito mais do que R$4.000 de missões locais. São vidas que precisam ouvir de Jesus. E é necessário que haja unanimidade da igreja, que haja perseverança, unidade. É preciso que eu e você nos engajemos nessa obra. Você pode investir, você pode contribuir com a expansão do Evangelho. Você pode contribuir com a campanha de missões locais da igreja, para que nós alcancemos o nosso povo. É necessário que nós investamos financeiramente. E eu queria desafiar você a contribuir. A conta da igreja está aí. Você pode fazer uma transferência e entrar em contato com o tesoureiro. O WhatsApp dele também está aí, informando de que essa contribuição é a sua contribuição de missões. Então faça isso quanto antes, e nós estaremos no desafio. Estamos no desafio de levantarmos R$4.000 para darmos início a um projeto missionário em uma das cidades não alcançadas. Nós desafiamos você a participar disso. Mesmo você que está acompanhando através das redes sociais, você que ainda nem é dessa igreja, mas deseja investir nessa obra, você pode fazer isso através da conta da igreja, mandando a sua oferta. Nós queremos desafiar a cada irmão da igreja. Essa é uma responsabilidade maior, minha e sua, a nos engajarmos nessa obra, a orarmos, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para testemunharmos de Jesus, porque mesmo que a gente dê uma grande oferta, e que a gente triplique esse valor, se não houver vidas dedicadas à oração, se não nos dedicarmos a buscar o mover e o poder do Espírito Santo, a gente não vai conseguir chegar lá. Porque só com dinheiro não fazemos missões. É parte disso. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Nós precisamos aprender a dedicar ao Senhor. Quero convidar você a mais uma vez curvar a sua fronte. Nós estaremos orando. A gente está chegando ao final desse culto. Quero louvar a Deus cada irmão que chegou aqui no templo, os irmãos que participam dessa transmissão em casa. Que Deus em Cristo abençoe, continue abençoando suas vidas, nos despertando e dando-nos compreensão clara da sua palavra e disposição para não apenas contemplarmos as maravilhas e os sinais no céu, mas nos despertarmos e nos conscientizarmos de que a missão é urgente e impossível ser cumprida na nossa capacidade humana, se não dependermos do Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos nos dedicar a um tempo de oração, a uma vida de oração, para sermos cheios, e precisamos ser unânimes, que a oração prioritária da nossa vida seja por vidas que não foram alcançadas ainda, que essa seja a prioridade na nossa vida, o cumprimento da missão, a minha prioridade, a sua prioridade, não só dos missionários. Nós não podemos dispensar ou achar que só o pessoal do ministério de oração
é que deve dedicar tempo em oração. É a unanimidade da igreja. Todos estavam juntos, unânimes, perseveravam na oração. Todos. Não só nas jornadas, mas na vida, fazer da oração um estilo de vida. Quero convidar você que está aqui no templo a se colocar de pé. Nós estaremos orando, encerrando esse culto. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor pôde falar conosco. Pedimos que o Senhor continue estimulando os nossos corações e dando-nos, ó Deus, entendimento, disposição para nos submetermos à autoridade da Tua palavra. Quando nós olhamos ali, ó Deus, o início da igreja, a história da igreja, quando a igreja esteve unida, que eram todos juntos, perseveravam na oração, até que eles foram cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo do Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor quebrante o coração da Tua igreja, que o Senhor desperte-nos, ó Deus, para buscarmos a Tua presença, para desejarmos, para colocarmos como prioridade na nossa vida o ser cheio do Espírito Santo, não para nos apresentarmos ou para sermos reconhecidos, mas para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos deu de levar o Teu Evangelho. Deus, eu quero te pedir que o Senhor incomode cada um dos nossos corações e que o Senhor nos ensine a sermos perseverantes, a sermos unidos em propósito, em oração, e que possamos experimentar o mover do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Deus, continua moldando os nossos corações, quebrantando-nos, retirando aquilo que não Te agrada, e ser glorificado no nosso viver. É o que nós Te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao final desse culto, lembrando que terça-feira tem encontro dos homens aqui no templo, os homens, das mulheres também terça-feira, ok, então retorno presencial aqui no templo. Homens e mulheres, terça-feira, os irmãos não esqueçam, as mulheres sempre ficam aqui no templo, os homens na área social da igreja. Guardamos a todos aqui às 19 horas. Na quinta-feira teremos culto presencial. Foi fantástico, irmãos, na quinta-feira passada. Você que não veio, perdeu. Não perca esse privilégio de estar junto, é muito bom, muito gostoso. Então aguardamos a todos os irmãos na quinta-feira aqui. Sábado, jovens, então os jovens não esqueçam, sábado às 19 horas aqui também no templo. E aí no domingo, às 9 horas da manhã, 7 da noite, estaremos aqui reunidos, celebrando o Senhor. Quero pedir aos irmãos que orem pela reunião do conselho. No sábado, dia 12, a última reunião do ano, teremos um momento de oração, de eleição do novo diretor executivo da convenção. Ore para que Deus faça prevalecer a sua vontade. Nós estamos há mais de um ano sem diretor executivo. Nós precisamos, mas nós queremos que a vontade do Senhor de fato se faça naquela reunião ali. Então eu queria que você estivesse orando nesse sentido. Será um dia de reunião, muito intenso, e é online, tá bom? Então ore pelo pastor de vocês que vai estar presidindo essa reunião. Bem difícil, mas estamos na dependência do Senhor, tá bom? Então essas são as informações que nós tínhamos para repassar. Com orações individuais podemos ir para casa. Que o Senhor nos dê uma semana debaixo da sua graça.